Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, por que que o arrebatamento da igreja, ele precisa de acontecer antes da grande tribulação? E o anticristo, ele só pode manifestar após o arrebatamento da igreja. As pessoas que defendem a ideia, que são no caso aí os pós e mesotribulacionistas, que defendem a ideia de que o anticristo ele vai se manifestar ainda com a igreja na terra, é porque elas fazem uma má interpretação de 2 Tessalonicenses. Mas o nosso querido pastor Natan Rufino e o querido pastor Gabriel de Oliveira Porto, ele já deixou isso claro. Ali foi uma tradução errada, né? A palavra apostasia ali significa retirada física da igreja. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar no canal do Natan Rufino e no canal do pastor Gabriel de Oliveira Porto, que são peritos no assunto, e você vai entender isso. Então, o anticristo, ele não pode se manifestar com a igreja na terra. O próprio movimento Nova Ordem Mundial, que vai trazer o governo mundial, eles sabem disso. Eu fiz um seminário sobre a Nova Ordem. Naquela época era Nova Era, nos anos 90, quando surgiu a Nova Era, que estava no auge, né? Hoje a Nova Era, hoje é a Nova Ordem, mudaram o nome. Então o próprio movimento, naquela época, já dizia que seria impossível a implantação de um governo mundial sem a retirada dos chamados peixes mortos. O que eles estavam falando? Eles estavam falando da igreja. Nós somos os peixes mortos para eles. Eles diziam o seguinte, já nos anos 90, que um povo de mente tapada, um povo quadrado, precisa de ser retirado deste mundo, levado para uma outra dimensão, para receber uma nova educação, porque um povo desse não tem parte no governo mundial. Um povo de mente quadrada, um povo mente tapada. A Nova Era ensina isso. Olha bem, veja bem as astutas do inimigo, né? Eles diziam isso nos anos 90. Este povo de mente tapada tem que ser levados por discos voadores para uma outra dimensão. Lá vão receber uma nova educação para voltar para fazer parte deste governo. É interessante isso, porque Jesus leva a igreja e depois Jesus volta com a igreja no Monte das Oliveiras para estabelecer o milênio. Mas a Nova Era ensina isso, sabe? Então, meus irmãos, o anticristo, na verdade, ele é um governo de emergência. Ele é um governo que, para poder ser instalado no mundo, é preciso fazer uma reunião de emergência, uma reunião global, de líderes globais, para instalar esse governo. Por quê? Porque o arrebatamento vai provocar o caos. No momento que o arrebatamento provoca o caos, os governantes, os 10 reis, conforme Apocalipse 17, eles fazem uma reunião, provavelmente na sede da União Europeia em Bruxelas, né, na capital da Bélgica, e ali eles fazem ali uma reunião de emergência e estabelece um líder mundial. Por causa do caos. Porque o arrebatamento, ele provoca o caos no mundo. Imagina os irmãos, o que o arrebatamento vai provocar. Milhares de pessoas vão estar desaparecidas. Crianças desaparecidas em hospitais, em creches. Funcionários desaparecidos em empresas. Residências abandonadas e sendo saqueadas por bandidos, ladrões e salteadores. Então é necessário um exército global, uma lei marcial com toque de recolher, porque vai provocar o caos. Lojas abandonadas no centro da cidade, supermercados abandonados, e os ladrões vão aproveitar. Facções criminosas vão aproveitar, porque policiais vão desaparecer nos presídios e muitos presos vão fugir. Vão fugir. E é nesse momento que os pós-tribulacionistas se enganam, porque vão correr para dentro do mato e é lá que a polícia vai procurar primeiro esses fugitivos que fugiram das prisões. E aí vão ser presos.
vão ser presos e executados pela lei marcial. Então, o governo do anticristo, ele é um governo emergente, ele surge no meio do caos. E qual que é o caos? O caos será provocado pelo arrebatamento. Então não tem como o anticristo se manifestar com a igreja na terra, porque não está acontecendo nenhum caos. Um caos de proporção global, um caos que vai chocar a mídia internacional, que vai chocar todos os telejornais. A mídia internacional vai estar ocupada com esse grande acontecimento. Então um caos a nível global, somente o arrebatamento pode provocar. Um governo de emergência, um governo que precisa de resolver todos os problemas de ordem política, militar e religiosa. É bem verdade que está acontecendo muita coisa no mundo, que são sinais da segunda vinda em Jerusalém. Mas o arrebatamento, ele é iminente. Então o maior sinal para a segunda vinda em Jerusalém será exatamente o arrebatamento. Porque no momento que acontecer o arrebatamento, o anticristo se manifesta. Eu não sei quanto tempo que vai ser depois do arrebatamento. Porque os 7 anos só começam no momento que o anticristo fizer a aliança de Daniel 9, versículo 27. Aí começa os 7 anos finais da terra. Onde vai ser desencadeado os 21 juízos. São 21 juízos, que são 7 selos. 7 é o número da perfeição divina, né? São os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que só pode ser exercida depois que a igreja sair. Deus, ele está com as suas mãos atadas, conforme Arno Froese fala no vídeo, a cronometragem do arrebatamento. Deus, ele está com as suas mãos atadas por causa da sua igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, Deus não pode exercer juízo sobre a terra. Então, a abertura do primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco, do Apocalipse, que é o anticristo, só acontece no céu. E quem abre esse primeiro selo é o próprio Cordeiro. É o próprio Jesus que abre esse selo na presença da igreja arrebatada, representada nos 24 anciões. Então, nós temos que observar a ordem do Apocalipse. O Apocalipse, ele tem 3 linhas divisórias. Apocalipse 1:19. Eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube. A primeira linha do Apocalipse é o capítulo 1. A segunda linha do Apocalipse é o capítulo 2 e o 3, que é a igreja na terra. As 7 fases da igreja na terra. E nós estamos vivendo exatamente na fase de Laodiceia. E o próximo evento profético é o arrebatamento, que acontece no capítulo 4. A terceira fase do Apocalipse é o capítulo 4 até o capítulo 22. Então, meus irmãos, não se preocupe. Os irmãos não se preocupem, porque o anticristo, ele não vai dar as caras com a igreja na terra. Ele é um governo que vai surgir no meio do caos. Ele é um governo emergente. E o caos, quem vai provocar o caos é o arrebatamento da igreja. O anticristo surge no meio desse caos. Os homens, os governantes, os 10 reis, conforme Apocalipse 17, eles fazem uma reunião de emergência e eles elegem um governo global. O primeiro problema que o anticristo terá que resolver é o caos que o arrebatamento irá provocar. Saques. Então tem que ser imediatamente instalado um exército global. Conforme Arno Froese diz, o mundo tem que se tornar um caos, para que no meio do caos surja um líder mundial. Então, o movimento, a nova ordem, eles criam o caos. Então, quanto mais caos para eles é melhor. Então, a agenda deles não pode ser cumprida sem a igreja sair. A igreja precisa sair para que a agenda dos senhores do mundo se cumpra. Mesmo eles querendo que o anticristo se manifeste, eles podem até dar uma data para o anticristo se manifestar, mas enquanto a igreja estiver na terra, a igreja freia a ascensão do anticristo. A igreja é um freio. É como você funcionar um carro. Se você botar o pé no freio, você pode pôr o pé no freio, você pode pisar na embreagem e engatar primeiro, mas se você não soltar o freio, o carro não sai. O carro não sai.
Então a igreja ela está freando a ascensão do anticristo. Agora, no momento que a igreja sair, aí sim, aí então será revelado o iníquo. Então, esse negócio de querer colocar o anticristo com a igreja na terra, isso é coisa de pós-tribulacionista devido a uma má interpretação de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas quando você observa o versículo 7 e 8, você vai ver que primeiro tem que acontecer o arpazo. Primeiro acontece o arrebatamento, no versículo 7, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, arrebatamento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, ascensão do anticristo após o arrebatamento e segunda vinda em Jerusalém. Os dois versículos é muito claro. O versículo 7 fala do arrebatamento da igreja, 2 Tessalonicenses 2, 7, e o versículo 8 fala da sequência, que é a ascensão do anticristo e a segunda vinda em Jerusalém. Então qual que é a agenda? Primeiro arrebatamento, depois do arrebatamento a ascensão do anticristo e a terceira coisa, segunda vinda em Jerusalém. É muito simples, meus irmãos. Então o anticristo ele não pode manifestar com a igreja na terra. Porque Deus ele tem uma igreja na terra. E ele não vai exercer juízo na terra com a igreja presente. Ele precisa de remover o seu corpo. Ele tem que remover a sua noiva daqui. Ele tem um compromisso com a sua noiva. Deus tem um padrão. Então, se você observar no Antigo Testamento, Deus sempre deu livramento para o seu povo. Sempre teve livramento antes do caos. Eu vi o pastor Gabriel de Oliveira Porto explicando sobre isso. Se você entender o caráter de Deus, se você entender o caráter de Deus, os padrões de Deus do Antigo Testamento, você vai entender que a igreja ela não vai passar pela tribulação. Deus livrou Ló, né? Deus livrou Ló e a sua família do juízo de Sodoma e Gomorra. Ele vai livrar a igreja da grande tribulação também. Deus livrou Noé e a sua família, também ele vai livrar a igreja. Enoque foi livrado também, foi levado antes do dilúvio, a igreja será levada antes da grande tribulação. Então Deus tem um padrão, ele fala por padrões. Então, meus irmãos, se tranquilize, porque o anticristo ele não virá com a igreja na terra. Ele só vai dar as caras após o arrebatamento, porque ele é um governo emergente. Ele surge do meio do caos. E o caos, quem vai provocar o caos é o arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.